Senhor, pela tua misericórdia, tua bondade, Senhor. Deus nos ajude a fazer o melhor de cada um de nós, nos ajude a oferecer o louvor perfeito ao Senhor. Que nessa noite, Senhor, venha agradar-nos de graça, que nessa noite, Senhor, venha falar aos nossos corações através da tua palavra. Deus, que possamos neste momento, Senhor, nos dedicar e nos doar completamente ao Senhor. Através de cada canção, Senhor, nós possamos oferecer, Senhor, uma oferta ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, usa, Senhor, cada instrumento, cada voz, Senhor, usa as nossas vidas para, Deus, nos prostrarmos diante de Ti, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Faça, Senhor, e cumpra o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, sobre este lugar, para tudo perto, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem povo de Deus aí? Amém. Amém. Glória a Deus. Você que ainda não está sentado, tome o seu lugar. Vamos iniciar mais um culto ao nosso Deus. Esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós em todos os detalhes. Amém? Abra sua Bíblia lá no Salmo 139. A partir do versículo 14. Quando você achar, fala uma palavra de adoração ao teu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha mão o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias, os meus dias, que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Amém? Glória a Deus. O Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite que Ele nos conhece, mesmo quando nós ainda não éramos formados. Ele nos viu, a substância ainda informe. Nós não tínhamos forma, mas Ele já sabia qual seria a nossa forma. E da mesma forma que Ele já nos conhecia, Ele já escreveu todos os nossos dias. E tudo aquilo que eu e você temos vivido foi porque Deus planejou para nós. Muitas das vezes não sai da forma que nós queremos,
exaltado nesse lugar. Deus exaltado nesse lugar. Deus exaltado nesse lugar. Então vem, Deus exaltado nesse lugar. O nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Todo joelho se dobra e toda língua confessa declarando que Ele, somente Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia!
Jesus e Ele já está aqui. Você como filho, como filha, você já atraiu a presença dele. Mas existe mais, sempre existe mais. E o convite para nós nessa noite é que a gente possa, com ousadia, entrar na sala do trono. Você pode, eu posso, então os olhos fechados. Nós vamos ministrar uma canção, talvez ela possa ser a sua oração diária. Talvez você não canção, mas seja ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Porque tem mais. Existe muito mais. Então diga para ele assim: me achego a ti com temor. Diga para ele: eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Diga para ele que só uma coisa me satisfaz. E se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue, dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um
não sei qual a tua intenção, qual o propósito que você chegou aqui. Mas Deus, Ele te faz um convite nessa noite. Ele te faz um convite neste momento. Entra no Santo do Santo. Entra no Santo do Santo. Entra mais perto. Talvez você tenha entregado parte da sua vida. Talvez intenso. Deus te chama para algo mais profundo, mais próximo dele. Deus te convida para que você carregue a glória dele sobre a tua vida. Ele pede o seu tudo. Seu tudo. Como diz a canção, eu te dou os meus ombros. E a sua vida Ele entregue totalmente. Para carregar a glória dele. É muito mais além do que um culto. É muito mais além do que 2 horas ou 2 horas e meia na presença dele. É muito mais que isso. É muito mais do que canções louvando a Ele. É muito mais que isso. É muito mais que ser ouvinte da palavra. É algo muito mais profundo. Deus aguarda pelos seus filhos para manifestar o poder dele sobre a terra. Ele te aguarda nessa noite. Não perca tempo. Não perca tempo com outras coisas. Ele te dá o privilégio. Ele nos dá o privilégio de não somente falar palavras de adoração, mas de carregar a sua glória. É muito mais. É muito mais, igreja. Estava adorando a Deus nesse momento e saber. Eu falei para a Elane que eu vou voltar depois do louvor. E saber o que ia falar, porque por mais que eu busque palavras para falar de Deus, não existe palavra para dizer o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz por nós. Não existe. Só se renda a Ele, se prostre diante dele. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Receba, Jesus, receba. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para você que está aí fora, eu peço para que você venha para dentro da igreja, em nome de Jesus. O culto é aqui dentro. Deixa só os obreiros aí trabalhando. Vamos cultuar o Senhor, em nome de Jesus. Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Tem lugar, se não tiver lugar, a gente senta no chão. Mas vamos prestar atenção e oferecer a Ele o culto racional aqui nas nossas vidas. Amém? O livro de Marcos, quando você achar, diga amém, no capítulo 12. Um texto conhecido, mas que outro dia eu fiz este momento. Tem o envelope ali, tá? Você quiser ofertar, o obreiro vai te entregar o envelope em nome de Jesus. Outro dia eu fiz menção desse texto de Marcos capítulo 12. E sentei bem aqui, imaginando Jesus olhando o que diz a palavra. Acompanhe comigo Marcos 12. Acharam? Amém? Tem alguns que acharam. Capítulo 12, no versículo de número 41. Diz assim: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobrejavam. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento.
é muito interessante. Você pode ofertar o que para nós seja de maior valor, mas que estava olhando qual era a intenção que eles estavam ofertando. Eu te peço nessa noite que se você for ofertar para a casa do Senhor, para o reino, separe a sua oferta. Se não for, não tiver um bom coração, guarde o seu dinheiro. Jesus preparará tudo para a sua obra. Jesus começou a nos ensinar que o que importa para o reino é dar de coração. Não é aquilo que eu possuo, aquilo que eu acho que eu estou ajudando a obra, não. Então, aonde está o meu coração? Se seu coração estiver na obra de Deus, se você entende, eu te convido a vir ofertar em nome de Jesus. Vem até aqui à frente e deposite. Sobre as finanças da igreja, sobre a finança de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Pai, nós queremos que tudo é teu e tudo vem de ti. Se nós temos o salário, é porque o Senhor concedeu isso em nossas vidas. Nós queremos orar, pedindo a tua bênção, Senhor, sobre cada dízimo, cada oferta, Pai, é para o teu reino. Deus, que possa, Deus, expandir, Senhor, a tua palavra, Senhor, que isso venha ajudar no teu reino, para que pessoas conheçam a tua palavra. Como abrindo lugares onde se prega a tua palavra, Deus, cooperando com aqueles que mais necessitam, Pai. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um, sobre a vida daqueles que irão manusear esse dinheiro, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria chamar aqui o pastor Tigão, Rodrigo, em nome de Jesus. Ele vai estar trazendo uma palavra para a igreja. Eu peço que você fique atento, muito atento. Não sei o que vai acontecer. Deus já colocou no coração do seu filho. Eu creio que vai ser algo tremendo para nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Quero te convidar a ficar de pé neste momento e estender sua mão para a vida dele. O que você pediu ao Senhor nessa noite, eu tenho certeza que Ele vai te dar. Amém? Senhor Jesus, está aqui o teu filho, Rodrigo. Peço ao Senhor que o abençoe, o ajude, dê graça, Senhor, para Ele transmitir tudo, Senhor. Deus, que aquilo que está em oculto, Pai, seja revelado no coração da tua igreja, Deus. Nós, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que repreenda todo e qualquer tipo de mal, Senhor, toda distração, Deus, tudo aquilo que seja impedido, teus filhos prestar atenção, nós anulamos em nome de Jesus, que nada, seja carro, na frente, moto, ambulância, qualquer coisa possa tirar atenção, Deus, neste momento da tua igreja, Senhor. Eu oro, Deus, e agradeço ao Senhor pela vida deles, Senhor. Venha bradar neste lugar, com toda a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a paz. Amém? Você que pode se assente em nome de Jesus. Você que não pode, se assenta no chão. Estou brincando. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Confesso que Deus havia me dado uma palavra. Eu gostaria muito de pregar ela aqui. Só que aí glória a Deus. Só que enquanto nós estávamos ministrando, Deus, Ele pediu para que eu trouxesse uma palavra que eu preguei acho que domingo agora. Mas é porque eu acho que tem um fundo em cima disso. Até onde eu fico enquadrado nesse negócio aqui, tá bom? Eu estou com vontade de andar no meio da galera. Mas por mais que eu tenha pregado isso no domingo, na sede, eu sei que isso é algo, tem algo diferente para a tua vida e para a minha vida, para o tempo
agora, no tempo oportuno. E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Zacarias 4. Você aqui é colado, né, pastor? Olá. Eu vou destruir o negócio. 4:10. Zacarias 4:10. Olha para o teu irmão aí, você que encontrou, e fala assim: sabe, o futuro começa agora. Engraçado falar de futuro, mas muitos de nós, para não dizer eu, né? Eu sou muito ansioso com as coisas que eu ouço e recebo de Deus. Cadê o Rafa? Está no banheiro? Depois você, por favor. Eu sou muito ansioso com as coisas que eu ouço de Deus. E Deus, Ele sempre faz questão de me tratar com relógio. Ele me dá um relógio, aí eu entendo que eu estou no tempo. Aí o tempo vai, o relógio vai lá e quebra. São todas as vezes assim. Mas é porque nós temos dentro do nosso coração um hábito e uma maneira de conduzir as situações nas nossas vidas, em que nós queremos que todas as coisas venham sempre contribuir de forma positiva para o nosso bem. Embora a palavra de Deus ela me garante e te garante que todas as coisas cooperam para o bem, mas não são todas as coisas que são boas de primeira. Quantos conseguem entender isso? Não são as primeiras, logo de primeira, não são essas coisas que começam a encher o nosso coração. Geralmente são tribulações, são problemas. Quantos aqui passam por dificuldade e já passaram por alguma dificuldade? E ainda tiveram, né, de ouvir do Senhor, tipo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Engraçado ouvir isso, porque a maneira com que pensamos é a maneira com que nós iremos agir. A maneira com que nós pensamos, ela começa a gerar dentro dos nossos corações uma atitude. Eu ouvi de um filósofo, não sei quem é esse cara, procurei, mas eu achei interessantíssimo o que ele disse, que os pensamentos são os caminhos do nosso comportamento. A maneira com que eu penso é a maneira com que eu vou agir. E nós, muitas vezes, começamos a pensar algo, começamos a plantar algo dentro dos nossos corações, em pensamentos, e quando menos esperamos, estamos agindo conforme aquilo que nós pensamos. Isso já aconteceu com você? Dá glória a Deus aí? Sendo ela boa ou ruim, nós maquinamos situações, nós maquinamos coisas em nossos corações, e os nossos pensamentos, eles geram comportamentos, e muitas vezes esses comportamentos desagradam o coração de Deus. Só que os pensamentos repetidos, eles geram um comportamento. E comportamentos repetidos geram uma cultura. Você consegue entender isso? Quanto mais eu começo a repetir algo, isso se torna uma cultura dentro da minha e da tua vida. Então, infelizmente, nós temos a cultura de pensar que tudo o que acontece na minha e na tua vida foi sorte. Você já passou dificuldade alguma vez e encontrou dinheiro, alguma coisa assim? Estava passando perrengue e encontrou dinheiro? Aí, caramba, que sorte! Nós temos o hábito de colocar todas as coisas como se fossem sorte. Mas entenda que em Cristo, que quando estamos em Cristo, todo lugar é um lugar oportuno. É um boteco que está ali na frente? É negócio de crossfit. Crossfit? Nem pode usar o nome de crossfit, né? Mas, cara, todo lugar é lugar, mano. Você acha que foi à toa? Deus colocou um negócio de crossfit ali na frente. Só está enquadrado ainda, não está usado não. Deus colocou um negócio aqui de crossfit na tua cara, sabe para quê? Para saber onde está o teu coração. Só que todo lugar é lugar com Cristo. Se a gente for lá em João 4, não precisa abrir. Em João 4 diz que o encontro de Jesus com uma samaritana. Muitos podem dizer que foi sorte daquela mulher ter se encontrado com Jesus. Mas só que a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Então, é necessário Jesus passar por alguns lugares. Foi necessário Jesus te trazer até esse lugar, para Ele passar no teu coração, liberando algo diferente para a tua história, liberando algo diferente para a tua vida, liberando algo diferente na
na sua caminhada. Só que muitos de nós temos o hábito e o costume de dizer que tudo isso acontece pela sorte. Só que quando Jesus encontrou aquela mulher, ele disse assim: me dá de beber. A água da vida, pedindo água para uma mulher, segundo a palavra, prostituta, uma samaritana. Além de ser samaritano, que era um povo que não se batia com os judeus, o caminho que as pessoas faziam, elas preferiam trilhar pelo deserto, que andava cerca de 15 quilômetros, alguns estudiosos dizem de 7 a 15 quilômetros. Elas preferiam andar um caminho muito maior do que passar por Samaria. Samaria indica para os religiosos um lugar que ninguém quer passar, um lugar de pecado, um lugar onde não tem favorecimento. Só que era necessário Jesus passar em Samaria, e é necessário Jesus caminhar pelas ruas do Rio Branco com caráter, com atitude, com o coração disponível e entregue diante da presença de Deus. Então entenda que nada que Deus faz, ou melhor, tudo o que Deus faz, nada disso é por acaso. Ele tem um propósito. Se Ele te trouxe aqui é porque Ele tem um propósito no teu coração. Entenda, você não veio aqui por sorte. Você não veio aqui, caramba, que sorte eu estou. Não, é necessário você estar nesse lugar, porque Deus ele tem um rema para a tua vida, uma palavra rema que vai transformar a tua caminhada. Olha para o teu irmão e diz assim, ó: não despreze os pequenos começos. Não despreze, olha para o teu irmão, fala assim: não despreze o tempo do CrossFit na frente da igreja. Dani, você lembra disso? Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Então, quando o tempo favorável, e muitos dizem sorte, mas eu quero explicar essa sorte para mim e para você. É quando o tempo de Deus se une com o tempo da terra. É quando o Cronos se funde com o Kairos. Isso gera o tempo, a oportunidade, o tempo oportuno, o tempo das coisas acontecerem. Como o pastor Adão costuma dizer, o tempo de Berseba, o tempo do cumprimento da promessa. Quantos têm uma promessa ou já receberam uma promessa de Jesus? Entenda, chegou o tempo da promessa, o tempo estabelecido para se viver as grandes coisas, os grandes sonhos. Eu não ia falar não, pastora Dija e pastora Leia. Eu estava em casa e veio uma palavra no meu coração para vocês. E eu falei, cara, não tem nada a ver, mano. Abre aí a Bíblia, pode deixar marcado em Zacarias, tá, por favor. Mas abre comigo em Jeremias 23. 23:3. Jeremias 23:3. Cara, eu sou meio bagunceiro, então quando eu acho um lugar com pouco espaço, eu fico um pouco perdido. Você encontrou aí? Jeremias 23:3. Amém? Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho, e todas as terras para onde eu expulsei, trarei de volta a sua passagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Pastores, ouçam isso. A fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara a palavra do Senhor, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, como um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo, certo na terra. Em dias de Judá, e em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança. Pastores, Deus tem levantado vocês nesse lugar para remir esse lugar. Faz sentido para vocês? Dias de dificuldade que vocês têm passado, lutas, mas todo o empenho de vocês vai ser recompensado com pessoas que vão voltar, regressar à casa do Senhor. Agora aos obreiros dessa casa, aos filhos, aos discípulos, vocês também estão sendo levantados nesse lugar como pastores, não com uma unção pastoral,
mas com o encargo de pastorear vidas nesse lugar. Talvez você não entenda como de que maneira Deus vai fazer isso na sua vida. Tudo começa com coisas pequenas. Uma célula na tua casa pode se tornar uma igreja. Uma célula despretensiosa na tua vida, colocada nas tuas mãos, você pode se tornar um apacentador. Então eu quero liberar essa palavra, além de vocês, que vocês vão trazer um renovo para esse bairro, vocês vão trazer um renovo para essa cidade, em nome de Jesus, pastores. Mas eu quero também liberar uma palavra para vocês, líderes, para vocês, filhos dessa casa, que vocês vão experimentar algo absurdo da parte de Deus, a partir do momento que você estabelecer dentro do teu lar, ou dentro de lares, células. Entenda, o tempo é oportuno para que células sejam estabelecidas. E se Deus colocou isso dentro do teu coração, nesse lugar, e se fizer sentido para você, procure os pastores nesse lugar, ainda hoje. Dê teu nome. Cara, você não tem como fazer célula, você não tem um lugar, você não tem um ambiente. Meu irmão, se junta aqui, se junta na praça, mas meu irmão, vão pregar o evangelho, porque Deus ele tem levantado pastores nesse lugar para um tempo oportuno, para apacentar esse rebanho na cidade de São Vicente. Se isso faz sentido para você, aplauda o Senhor. Nada acontece por acaso, nada acontece por sorte. Veja a história de Davi, quando nós lemos 1 Samuel 16:11, fala que esse texto específico, 1 Samuel 16:11, é o momento em que o profeta diz assim para o pai de Davi: todos os filhos já estão aqui? E o pai disse: tem um garoto ainda, tem um menino Davi que está cuidando dos rebanhos. E o profeta, levantado por Deus naquele lugar, ele liberou uma palavra para todos que estavam, para os irmãos mais velhos, e inclusive para o pai naquela casa: ninguém se assente até que o menino, até que o garoto, até que Davi se achegue. Nada acontece por acaso. Muitas pessoas dizem: eu não estava no lugar certo, eu não estava na hora certa. Tem um testemunho de uma amiga muito próxima nossa, que ela não estava no lugar certo, ela estava passando no lugar errado, na hora errada, e ela tomou um tiro na cabeça a queima-roupa. Está mais viva do que nós, né? Está andando, ela saiu correndo, tiro a queima-roupa, tá? Ela saiu correndo, foi para o hospital com a entrada, mas ninguém sabe onde raios foi parar a bala. Então eu quero te falar em nome de Jesus que não existe o lugar certo ou o tempo certo para as coisas acontecerem. Existe o tempo de Deus se unindo com o nosso tempo, o crono se fundindo com o kairos para estabelecer todas as coisas. O próprio Deus mandou o profeta dizer: ninguém se assente até que o menino chegue. Eu quero te dizer em nome de Jesus que sobre a tua vida, tudo que Deus prometeu, assim como diz em Josué 21:45, de toda palavra boa que o Senhor liberou para Josué, tudo se cumpriu. Deus não é homem para mentir, e tudo aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Faz sentido para você? Amém. Eu fico feliz quando isso faz sentido para você, porque eu me recordo de quando comecei a tocar. Foram as piores críticas do planeta. Tocava bateria, meu irmão, os caras chegavam: olha, tá muito ruim, cara. Tocava violão, eu cheguei ao ponto de descer do altar, nos dias de luta, descia do altar, e chegaram e falavam assim: ô irmão, hoje foi uma bosta, hein? Não vou falar aqui porque pode ser, né? Mas hoje foi ruim pra caramba. Hoje falaram desse jeito. Você tá ruim, meu irmão, vai aprender. Tudo que acontece na minha e na tua vida, nada é por acaso. Mas olha pro teu irmão e fala assim: nada começa grande. Nada começa grande. Eu tava com saudade de falar isso. Fala pro teu irmão. Nós ficamos tanto tempo pregando com a câmera só, cara. Esse negócio não tem graça não, cara. O negócio é gente, tá junto de gente. Mas nada começa grande. E o branco não poderia começar grande. Nada começa grande. A tua vida, os teus planos, tudo aquilo que você sonhou: não, quando eu tiver com 30 anos eu vou estar andando de Camaro. Meu irmão, nada começa grande.
Tudo começa com pequenos sonhos, com pequenas atitudes que, com disciplina e o tempo de Deus, elas se estabelecem sobre nós, se estiver na sua vontade. Só que muitos de nós achamos e julgamos que eu não tenho um histórico familiar favorável para que eu possa alcançar isso ou ter aquilo. Quantos já pensaram nisso em nome de Jesus? Por diversas vezes eu vi as pessoas dizendo que elas seriam empresárias, que elas seriam grandes homens e mulheres, e eu na minha pequenez pensava, cara, como é que eu vou ser um empresário? Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade com HIV. As pessoas mal chegavam perto de mim, do meu irmão. Minha mãe, ela tinha que se matar para trabalhar, deixando 2 crianças em casa, sozinhas, uma com 6 e outra com 10, 12 anos em casa, para que ela conseguisse manter e sustentar a casa. E quando nós olhamos para o nosso histórico familiar, nós olhamos para dentro de nós e falamos, eu não consigo chegar nesse lugar. Quando nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor, nós dizemos, eu não consigo chegar nesse lugar, eu não vou conseguir executar tal coisa. Mas olha para o teu irmão de novo, balança a cabeça assim, dá aquele sorriso de máscara e fala assim, nada começa grande. Todo grande projeto, meu irmão, começa com coisas pequenas. Todo grande sonho começa com algo colocado dentro do teu coração. Toda grande canção, ela nasce com pessoas menores, de pouca expressão. Não pense que as coisas grandes vão acontecer em lugares grandes, porque Deus não vê a oportunidade nos maiores lugares. Os lugares mais improváveis e mais desprezíveis aos olhos dos outros são esses que vão surpreender toda uma cidade, toda uma nação. Entenda que a partir de você, sonhos pequenos podem se tornar grandes. Quero contar também um testemunho. Hoje eu estou contando o testemunho dos outros. Mas um rapaz, ele estava tocando saxofone há 1 ano e 2 anos atrás, em Brasília. Ele estava tocando saxofone. E a molecadinha na rua, você está ligado como é, né? Terrível. Para de tocar isso aí, isso é muito ruim. Para de tocar isso aí, está muito ruim. Aí ele parava de tocar. Gente, tenha paciência comigo, por favor. Gente, tenha um pouquinho de paciência, eu estou aprendendo. Ele ficava lá e a molecada, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Pois bem, iniciou-se agora a pandemia. E uma pessoa que se colocava todos os dias na varanda para tocar um saxofone lindamente, de forma assim que as pessoas do bairro colocavam suas caras para fora ali nas suas varandas e aplaudiam esse rapaz. Nada começa grande, sabe por quê? Aquilo que falaram para você que você não ia conseguir, talvez seja o momento oportuno de te aplaudir. Aquilo que um dia te vaiaram, um dia vão olhar para você e vão aplaudir você. E você vai reconhecer que nada veio de você, porque nada começa grande, tudo vem do Senhor. E os pequenos sonhos, as pequenas promessas são o que transformam a minha e a tua vida. Mas por que Deus ele costuma fazer dessa forma? Você tem uma ideia disso? Porque Deus ele ama processo. O que para muitos é dor, para muitos é difícil, para muitos é dolorido, para muitos é estreito o caminho. Para Deus é processo, porque Deus ama o processo, para que uma semente se torne uma muda, e de uma muda uma árvore, e de uma árvore frondosa que dê bons frutos. Para que essas mesmas árvores, depois de estarem frondosas, cheias de fruto, o seu alimento possa ser liberado à terra e desse alimento gerar novas árvores. Você consegue entender? Isso faz sentido para você? Eu quero te falar que nada começa grande. Deus é um Deus de processo. Mas é certo que Deus fala e todos nós ouvimos. Mas tudo que Deus fala, na nossa pessoalidade,
E tudo que Deus ele promete para você, quantos aqui já receberam uma promessa? Eu amo fazer essa coisinha. Ele vai cumprir. Só que tudo que Deus ele fala para você, isso vai convergir para um propósito coletivo. Por mais que seja algo para você, Deus ele vai fazer algo que ramifique em um propósito coletivo. Eu tenho entendido que o céu tem anunciado coisas novas para esse tempo, pois esse é o coração de Deus para nós. Tudo que pedimos para Deus, nós pedimos a Deus muitas vezes um ministério, Ele nos dá uma semente. Quando nós pedimos uma família para Ele, Ele também nos dá um punhado de semente. Quando nós pedimos para Deus uma expansão real do seu poder, Ele planta dentro de nós uma semente, porque Deus ama o processo. Abre comigo em Zacarias, agora nós vamos ler 4, versículo 10. O texto diz assim: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Aí você deve estar me perguntando, o que isso tem a ver? Na versão King James diz assim: não desprezem os pequenos começos. Não desprezem os pequenos começos. Por que eu te falo isso? Esse texto de Zacarias, ele conta a história de Zorobabel. Zorobabel, ele foi uma das pessoas, junto com Zacarias, que foram liderando toda uma nação a reconstruir aquilo que estava sendo destruído. Para quem não entende, para quem não sabe, Israel foi consumido, e o povo foi todo levado cativo, escravo, para a Babilônia. E à medida que eles estavam na Babilônia, eles ficaram 70 anos sendo escravos na Babilônia. Passados esses 70 anos, o povo estava totalmente desencorajado. Imagina você passar uma história inteira, a sua vida inteira, você vê uma geração inteira exilada, presa, sendo que o próprio Deus havia prometido que eles seriam filhos que seriam reconhecidos ao longo por toda a terra. Eles carregavam uma marca de uma promessa, porém a desobediência conduziu todo o povo para um exílio na Babilônia de 70 anos. Porém, quando se passaram esses 70 anos, eles não tinham coragem de reedificar aquilo que havia sido destruído. Talvez você esteja vivendo algo semelhante. Todos os seus sonhos, todos os seus planos, tudo aquilo que você desenhou para a tua vida e para a tua história, e hoje você se vê desencorajado de reconstruir, ou melhor, de construir algo que Deus falou a você, ou que você mesmo havia se proposto a fazer. Mas eu quero te dizer, não despreze os pequenos começos. Quando Deus ele nos entrega uma semente, na realidade Ele está vendo o futuro. E no meio de tudo isso existem críticas. Olha o que o teu irmão fala assim: existem críticas. Pastores, vocês vão ser criticados. Líderes, homens e mulheres de Deus nesse lugar, nessa casa, quando você tem uma promessa, você está carregando uma semente. E quando você tem uma semente, você sempre vai ser criticado. A crítica ela faz parte do processo. Enquanto o povo eles estavam tentando se levantar, muitas pessoas estavam desencorajadas em continuar progredindo nessa reconstrução de uma terra, de um lugar que estava assolado. Talvez você se encontre nessa situação num lugar de crítica. Talvez você se encontre nessas situações em que você caminha um passo e 10 pessoas te criticam. Quando você se propõe a fazer algo, por mais que você não conte a ninguém, você começa a ser criticado. Quando Deus nos entrega uma semente, na realidade, Ele está vendo o teu futuro. E o teu futuro, nós muitas vezes vamos nos deparar com a crítica. Quantos já foram criticados aqui? É ruim caminhar com crítica.
Crítica aprisiona pessoas. As críticas, elas prendem as pessoas. Só que também quando nós estamos no meio da caminhada, a não compreensão também faz com que nós venhamos a estar num lugar de desencorajamento. Sabe quando você tenta explicar algo e as pessoas não te compreendem? Eu passei por isso na minha empresa, que é mais fácil de falar. Eu passei muito por isso na minha empresa. A forma com que muitas vezes eu falava não era bem entendido. E eu acabava sendo criticado. Talvez faltasse um pouco de sabedoria. Claro que muitas vezes faltava. Não vou me isentar. Mas em muitas delas eu era mal compreendido. Eu fazia uma exposição de algumas coisas. E essa exposição não era de acordo com o que as pessoas queriam ouvir. E eu acabava sendo mal compreendido. Talvez você anda falando coisas e você anda sendo mal compreendido. Entenda que quando Deus Ele te entrega uma semente, Ele está te projetando, está entregando e mostrando para você o teu futuro. Mas é impossível nós chegarmos no nosso futuro com ele concreto, consumado, sem que a crítica bata na minha porta, na sua porta, sem que a não compreensão bata na minha e na tua porta. Porque nós estamos passando por processos. E esses processos na minha e na tua caminhada, elas geram dentro de nós muitos transtornos. Ou você acha que você vai chegar em lugares grandes que Deus te prometeu? Olha para o teu irmão e fala: não despreze o pequeno começo. Não despreze o salão pequeno do Rio Branco, porque ele pode se tornar 2, 3 igrejas na cidade de São Vicente. Você pode ser, você que está aqui nesse lugar, pode se tornar um pastor nesse lugar. Já parou para pensar nisso? Mas você não vai chegar num lugar sem receber críticas, sem passar pelo processo da não compreensão. Só que nós estamos falando de semente. A possibilidade da semente gastar mais tempo debaixo da terra do que o necessário. Quantos conseguem entender isso? Eu fui para a rancharia, o Fernando me deu uma aula. Ele: aqui eu não planto mais isso, porque aqui já foi plantado há muito tempo e agora é tempo de virar a terra. O que é virar a terra? Passa uma máquina virando a terra. Virando a terra. Para quê? Para se colocar nova semente. Aquilo que você plantava antes dava fruto, dava certo. Só que chegou um tempo em que você coloca a semente e fica lá. Nem o de feijão está nascendo mais. Você lança a semente e não vê a coisa fluir. Você lança a semente e não vê as coisas acontecendo. Você lança a semente e parece que a semente está debaixo da terra mais tempo do que o necessário. Existe essa possibilidade de uma temporada da semente gastar muito mais tempo debaixo da terra do que eu e você esperamos. Nós achamos que estamos passando pelo processo da crítica, nós já fomos mal compreendidos, nós aprendemos no meio do caminho, mas muitas vezes estamos ansiosos para que a semente dê fruto de forma acelerada. Só que tudo é processo. Olha para o teu irmão e fala: é processo. Tudo é processual. Na minha e na tua vida tudo é processual. Quando Deus me dá uma semente, na realidade Ele está vendo e mostrando para mim e para você o futuro. E no meio de tudo isso, existem críticas, não compreensão. Possibilidade da semente gastar muito mais tempo debaixo da terra. E a possibilidade de uma temporada de clima adverso para aquela semente. Desgraça pouco é bobagem às vezes. Você planta, você cuida da terra, você virou a terra, você fez tudo certo. E eu me recordo que quando eu fui para a rancharia, estava um tempo de estiagem. Quando você planta algo, você corre o risco de também não colher, porque o clima às vezes pode não ser favorável. Quantos estão vivendo um tempo de clima não favorável?
Mas eu quero te dizer, assim como diz em Daniel 2:21, Ele muda os tempos, as estações. Ele estabelece reis, Ele tira reis. Deus faz da forma com que Ele quer. Por mais que exista a possibilidade de uma temporada de clima adverso, para que a semente não gere o fruto, eu quero te dizer, e assim como diz no livro de Abacuque, ainda que a semente, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte tudo, ainda que você não enxergue nada, meu irmão, todavia, se você confiar no Senhor, o teu coração vai permanecer alegre, e o teu coração vai seguir uma via de conquista, porque quando o nosso coração existe gratidão, Ele faz com que a semente comece a brotar, comece a germinar. Mas a certeza é uma coisa, é que se nós perseverarmos, a árvore vai crescer. Se nós cuidarmos da terra, cuida da terra, cuida dessa terra, porque é certo que essa semente vai crescer, vai se tornar uma árvore, e essa árvore é uma árvore frondosa, e essa árvore frondosa vai gerar frutos. Eu não esqueço da primeira palavra que eu liberei nesse lugar, falando que a árvore ela teria em dois lugares, de um lado do rio e do outro lado do rio. E essa árvore, ela iria gerar frutos para as pessoas, e elas se alimentariam. Pessoas estão chegando nesse lugar para se alimentar, mas não pense que você está vindo aqui somente se alimentar. Você está vindo aqui também para aprender, para passar o processo, para também servir de alimento para muitas outras pessoas, e junto com esses pastores edificar o reino de Deus para esse lugar. Então entenda, Deus ele não quer fazer algo somente com você. Porque o que Deus fez com aquela mulher samaritana, o que Deus fez com Davi, o que Deus fez com José, foi colocar um sonho no coração deles. Mas eles passaram por todos os processos. José recebeu uma promessa quando criança, foi se tornar governador depois de velho. Davi recebeu uma promessa quando jovem, depois de muitos anos foi receber essa promessa. Meu irmão, não pense que eu e você vamos receber algo para reter conosco. Tanto Davi, como José, como muitos outros homens de Deus na Bíblia, que receberam a promessa, todos eles convergiram para um propósito coletivo. Ou seja, tudo que Deus faz com você, tudo que Deus fala para você, toda a promessa que Deus liberou para você, vai convergir para um propósito coletivo. E talvez se você não entenda isso, talvez esse é o motivo das coisas não acontecerem comigo, com você. Mas se nós perseverarmos, uma coisa é certa: a árvore vai crescer. Não despreze esses pequenos começos. Pastor Dijan, não despreze. Mateus, Raiz, Rodrigo, tantas pessoas nesse lugar, não despreze os pequenos começos. Sabe, os pequenos começos não são tão glamurosos. Os pequenos começos, eles são necessários. E um processo, é como Deus trabalha em nós dentro dessa jornada, para que a semente se torne uma árvore, para que a música vaiada se torne uma música aplaudida. Então, filhos, não despreze aquilo que Deus colocou no teu coração, nas suas mãos, hoje. Por mais que pareça algo pequeno, nas mãos de Deus e nas mãos certas, isso se tornará grande. Por mais que o seu sonho seja só uma sementinha, e você fala, o que isso vai fazer a diferença? A menor semente, ela gera a maior árvore. Sementes pequenas que Deus coloca no teu coração, coisas simples que Deus ministra, fala no teu coração, promessas que estão há anos engavetadas, e você não vê as coisas acontecerem. Talvez está tempo demais debaixo da terra. Mas é certo, quando há perseverança, ela vai se tornar uma grande árvore. Abre comigo em Oséias. Só voltar alguns livros aí. Oséias 2:22.
Essa é a palavra que eu ia ministrar aqui. Vamos ler a partir do versículo 21, tá? Oséias 2, 21. Naquele dia, eu responderei. Quantos tem uma promessa aqui? Em nome de Jesus. Olha o que esse texto diz. Naquele dia, eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. Parece que tem algo desajustado, né? Olha só, eu e você temos que liberar uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Quando eu libero essa palavra, eu emito alguns decretos aos céus. Eu começo a profetizar algo. Se você não entende o que é profetizar, você começa a declarar algo sobre o seu futuro. As pessoas, elas costumam dizer que são pensamentos positivos. E eu costumo dizer que são atos proféticos, que começam a ecoar nos céus. Então, quando você começa a liberar uma palavra nos céus, quando você crê nessa palavra que é liberada no céu, quando essa palavra encontra a presença do Espírito Santo, ela começa a trazer forma a todas as coisas. E naquele dia eu responderei, declara o Senhor, diz o Senhor, responderei aos céus, e eles, os céus, responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho e o azeite. Olha isso, ao alimento, ao cereal, o alimento. O céu vai liberar, vai responder sobre o alimento. Ele vai também liberar uma palavra sobre algo novo. O vinho novo, não se deita vinho novo em lugar velho. Por isso que Deus quer trabalhar na minha e na tua estrutura. E o céu, ele vai responder ao cereal. E o cereal, eles responderão à terra. A terra responderá ao cereal, que é o alimento, ou ao vinho, que é a palavra de renovo, e ao azeite, que é a unção. E todos eles responderão a Jezreel. É assim que está na tua palavra, na tua Bíblia, né? Sabe o que significa Jezreel no original, no hebraico? Esse nome, né, além de ser uma cidade e além de ser um dos filhos de Oséias, esse nome significa Deus é a semente. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus é a semente. Olha o processo. Eu libero uma palavra aos céus, os céus respondem, Deus responde ao céu, o céu libera essa palavra sobre a terra, e a terra começa a responder com o teu alimento, com a provisão. Ele libera sobre o renovo, sobre a unção, e sobre o despedaçado jugo, e sobre a semente de Deus. Tudo isso convergindo para um propósito coletivo. Então olha para o teu irmão e fala assim: nada começa grande. Não despreze os pequenos começos. Uma célula numa garagem na cidade de São Vicente, que diria as pessoas há uns anos atrás, viraria igreja? Não vira não, não vira não. Uma célula, a cidade de Praia Grande, virar uma igreja em São Vicente? Não vira, não pode ser. Uma coisa simples que Deus colocou no teu coração, um sonho, um desejo que Deus colocou no teu coração, ser motivo de salvação para uma nação, para um bairro, não pode acontecer. Nada começa grande, tudo é processual. Não despreze os pequenos começos. Uma música Deus te deu, uma letra que Deus te deu, isso pode servir de cereal, de vinho e de óleo, de azeite. Pode servir de alimento, que também pode servir de renovo. Serve para trazer a unção do Senhor. As pessoas que riram de você, não estou pregando sabor de mel, não. Nada contra, mas eu estou falando isso em nome de Jesus. As pessoas que riam de você são as que vão te aplaudir, cara. E não é para você ficar soberbo.
Riu de mim agora quer. Não. Quando você passa por todo o processo, quando as pessoas que zombaram, escarneceram dos seus sonhos, passarem por você e falam, cara, que legal, você vai receber isso. Amém, meu irmão, Deus abençoe, porque você já foi tratado para isso. Deus, Ele não vai te dar. Quantos aqui tem carro? Levanta a mão. Tem algum veículo legal, né? Você dá o teu carro para uma criança de 8 anos andar? Não faz isso, né? Por quê? Ela não tem responsabilidade para aquilo. Deus, Ele não vai te dar algo para pessoas que não têm responsabilidade. Mas para isso, Ele começa te dando pequenas coisas. Ele te dá uma semente. Ele te dá um sonho. Ele te dá uma visão. Ou às vezes Ele te dá uma música. Às vezes Ele te dá um dom. Às vezes Ele te dá algo que, não sei, que você julga desprezível, que você julga pequeno. Às vezes Deus, Ele te encontra e te dá algo muito menor. Desculpa, gente. Galera, eu vou dar uma olhada aqui. Às vezes Deus, Ele te dá algo. Às vezes Deus, Ele libera sobre a sua vida algo tão grande, uma porção tão grande, e você muitas vezes não acredita. E sabe por quê? Porque Ele quer que você libere essa palavra ao céu. E o céu responde à terra, e te dá alimento, te dá renovo, te dá unção. Não despreze os pequenos começos. Às vezes Deus, Ele te fala algo no teu coração, e você julga ser pequeno. Às vezes Deus fala algo tão profundo para você, você fala, como Deus vai fazer comigo? É com você. Porque Deus, Ele não, nada começa grande, tudo começa pequeno. E às vezes você olha e julga, cara, mas eu sou tão errado, as coisas começaram tão erradas na minha vida. Quem disse que Deus se apega a critérios? Deus é fora da caixinha. Aliás, Ele inventou a caixinha. Então Ele pega coisas malucas como eu, como você. Ele pega as mais improváveis. Corintiano, hein? Acertou. Corintiano também, né? Deus pega corintiano, cara. Você já viu isso, meu irmão? Deus pega corintiano. Deus pega as coisas mais malucas, cara. Deus pega pessoas, Ele olha para pessoas e fala assim, cara, eu vou fazer com você. Aí você olha assim e você fala, comigo. Deus, Ele olha pessoas assim e fala assim, cara, eu não sei a tua história de família, eu não conheço a sua família, não conheço a sua história. Mas talvez você não venha de uma família que, cara, seja aquela, beleza. Mas Deus, Ele pega assim, pequenas pessoas. Isso é histórico muitas vezes de família. Pequenas pessoas que julgam às vezes não ter munição. Não, isso não pode acontecer comigo. Deus pega a Leia, Deus pega Djavan, Deus pega Digão, Deus pega Lelê, Deus pega você. Coisa louca, cara. Sabe para quê? Para que lá na frente, quando tudo der certo, olha para o teu irmão e fala assim, quando tudo der certo. Você vai falar, eu não desprezei os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Não despreze a semente que Deus te deu. Não despreze o dom que há em você. Não despreze aquilo que Deus tem confiado em você. Naquele dia, diz o Senhor, eu responderei. Olha que lindo. Cara, quando eu li, eu confesso para você que eu achava que era dito popular. Não despreze os pequenos começos. Mano, mas quando eu li, cara, me deu vontade de chorar. Esses dias aí eu fui dormir porque eu fui chorar, mano. Eu tô acabando já. Não sei nem que horas são. Tô acabando. Mas eu preciso contar isso para você. A gente estava vendo um canal do YouTube dos anos 90 e eles falando, né, quanto é que valia as coisas em 94, logo depois do Plano Real. Uma Coca-Cola era 70 centavos, né? Uma Coca-Cola de 2 litros, tá? Não é a pitulinha não, não é a dolinha não, a dolinha é 1,30 agora, 2 contos. Mas a Coca-Cola, nos anos 90, no início do Plano Real, ele era centavos. Cara, começou a falar tantas coisas. O quilo do contrafilé, acho que era R$1,49.
Aí ele foi para a parte do Super Nintendo. E foi a parte que eu mais chorei, cara. Que eu vi o preço que foi pago. Eu não fazia ideia, cara. Eu e meu irmão, a gente tretava pra caramba, era pivete. E minha mãe, ela resolveu, cara, comprar um videogame pra nós, cara. Se colocasse hoje o valor do videogame, na época, não lembro o valor, mas o salário mínimo era 40 e poucos reais, 49. Era 10 vezes o que ela recebia, cara. Sabe por quê? Porque ela não queria perder o filho para a rua. Ela não queria perder os filhos para a rua. Ela não tinha outra forma. Ela tinha um único jeito. Minha mãe, hoje já não é mais viva, está com o Senhor, para a glória de Deus. Mas ela não tinha outro recurso a não ser comprar aquele videogame. Cara, aquele dia eu dei valor. Eu confesso que eu nunca prestei atenção nisso, cara. Mas como eu dei valor, eu vi da onde eu vim, cara. Eu vim, cara, as pessoas elas mal olhavam, mal encostavam em nós, cara. Com medo de pegar HIV. Não tem, cara, glória a Deus. Mas Deus, ele olhou dois moleques na Rua das Colônias. Que as pessoas elas julgavam a gente pelo nosso pai. Meu pai se converteu, sabe os últimos que são primeiros, os primeiros são últimos? Meu pai foi o último, foi o primeiro. Ele se converteu e uma semana antes ele foi recolhido, uma semana depois ele foi recolhido para a glória. Só que eu comecei a enxergar, cara, que Deus pegou dois moleques. Meu irmão é pastor, da glória de Deus, de outro ministério, de outra igreja. É um moleque sábio pra caramba. Ele que não ouça isso, que a gente fica zoando pra caramba. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou um pastor. Nossa, ser um pastor, cara, eu não ligo pro título. Eu nunca me apeguei ao título e eu nunca me apresentei pra ninguém como pastor. Se fosse pra você, pode me chamar de Digão. Que Deus mudou meu nome no RG para pastor Rodrigo. Não, fica à vontade, meu irmão. Eu sou o Digão. Mas eu quero te falar que Deus ele sempre olhou para mim, para o meu irmão, desprezado na rua. As pessoas davam risada de nós. Eu lembro de uma vez meu pai sair noiado na rua, noiado, de cueca, cara. E as pessoas elas rindo da gente. E eu tentando puxar meu pai para dentro de casa. Não despreze os pequenos começos. Por mais que tu não tenha um histórico familiar, por mais que tu não tenha nada a favor, nada ao teu favor, meu irmão, eu quero te falar que Jesus ele está contigo, cara. Eu não estou falando isso para te comover, pelo contrário. Eu estou falando isso para você porque Deus ele te deu uma semente, saiba usufruir dessa semente, saiba usar dessa semente. Talvez você tenha dificuldades, cara, você tem pecados ocultos, você tem coisas que você não consegue se desvencilhar. Meu irmão, procura os pastores, troca uma ideia com eles. Eu tinha um histórico de rebeldia, velho. E hoje, se você perguntar para o meu pastor, tô brincando. Se você perguntar para o meu pastor, cara, eu sou extremamente obediente. O caráter se muda. Característica, Deus ele gosta de trabalhar. Olha para o teu irmão e fala assim: não despreze os pequenos começos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Não sei como tu chegou aqui. Eu não sei qual é o teu histórico familiar. Davi, cara, foi esquecido pelo pai, mano. José foi vendido pelos irmãos. Parece que família é um drama, né? Não, família é uma bênção, cara. Família é o que trata. Quando nasceu Estela, me perguntava: como eu vou criar uma filha, cara? Eu não tive pai. Deus, ele faz pai de filhos o órfão. Deus, ele pega o improvável e faz. Eu não sei qual é a tua história. Eu não quero te comover, eu volto a dizer. Só que Deus, ele tem uma história já escrita para você, por isso ele te trouxe nesse lugar. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui porque você quis, você não veio aqui para cumprir um propósito ou um dia
eu vou lá para a igreja lá. Meu irmão, Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe nesse lugar para dizer o quanto Ele te ama, para dizer que Ele tem projetos imensos, grandes, que os teus olhos não conseguem enxergar e nem a tua mente compreender. Mas eu quero te dizer, meu irmão, nada começa grande. Não despreze os pequenos começos. Nada começa grande. Não despreze os pequenos começos. Eu quero fazer um apelo para a igreja de olhos fechados, em nome de Jesus. Mas existem pessoas aqui nessa noite. Eu não sou daqui, eu não sei quem é daqui, então, mas eu conheço muita gente, mas eu sei que tem pessoas que precisam firmar uma nova aliança com Jesus. Santo. Você que veio nessa condição, você que chegou nesse lugar, nessa condição, que você que precisa, entende que precisa firmar uma nova aliança com o Senhor, erga sua mão no teu lugar. Eu quero orar pela tua vida. A igreja está de olho fechado. Se você tem celular, fica com ele na mão, tá? Não se preocupa. Mas, cara, você que precisa fazer uma nova aliança com Jesus. Não é motivo de vergonha. Levanta a tua mão aí no teu lugar, porque eu quero ir aí orar com você. Tem pessoas aqui que o Senhor Ele tem chamado. Essas pessoas não se acham suficientes, grandes o suficiente, ou não se acham dignas, acham que precisa melhorar. Também é com você que eu estou falando. Eu te convido, não é por força, nem por violência. Se nós continuarmos lendo no livro de Zacarias, diz isso. É pelo Espírito. Eu te convido em nome de Jesus, erga a sua mão. Eu quero orar com você. Estamos ministrando. Eu ainda vou fazer mais um apelo. Eu quero orar com você. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu vou até aí. Se você quer fazer uma aliança com Cristo, não como assim você já fez antes, mas algo diferente. Não despreze um pequeno começo. Erga sua mão que eu vou orar com você. Está aqui nesse lugar. Jesus, pode entrar. Jesus, só ouvirá. Se você vier, se você vier, eu olho para mim e vejo um pequeno portal. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural.
tenho certeza que a resposta que você esperava, Deus trouxe ao teu coração. Eu tenho certeza que não é só comigo, quando estou em dúvida, e tenho muitas delas. Mas Deus, Ele desampara. Ele usa os seus filhos para responder. A minha avó, uma das minhas avós, ela faleceu em 2015. Diziam que ela tinha uns 107 anos quando faleceu. E ela tinha uma palavra que dizia assim: por que você está moado, menino? Por que você está triste? As palavras delas eram moado. Talvez porque o brinquedo que tanto queria não possuía, como o Digão falava do brinquedo. Talvez uma resposta que esperamos tanto e não acontece. Queremos que aconteça de uma maneira rápida. E Deus fala: começa um pouco. Um pouquinho. Não despreza não, um pouco. Despreza não. A Bíblia diz que tudo é possível a quem? Ao que crê. Aonde está a tua esperança, a tua fé? Aonde está? Talvez o que nos falta nessa noite é acreditar, é dizer: não, essa palavra foi comigo, é para mim. Deus está falando no meu coração. Eu esperava essa oportunidade, esse momento, e Deus falou hoje. Não despreza. Foi para mim, eu estou falando, foi para a minha vida. Porque algumas vezes eu olho e falo: não, porque é uma condição. Talvez é porque eu não acredito no pequeno. É que eu quero o grande, eu quero ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Mas como vai acontecer se eu desprezo que é pequeno? O que é que tu espera de Deus? Coisas maiores Deus tem a fazer em nós e através de nós. Mas vai começar no pequeno. Grandes eventos não começam com grandes eventos, começa no pequeno. Para alguém ser um líder, ele foi um discípulo de alguém. Ele foi membro de algum lugar. E eu falava aqui, ó, como poderia nascer uma igreja de São Vicente de Maçã em Praia Grande, sem nenhuma pretensão de ser igreja. Deixa Deus fazer na tua vida. Acalma o teu coração, Pai, espera no Senhor. O difícil é aguardar em Deus. Porque eu desprezo. Porque eu digo: olha, não tem como, não tem possibilidade. Eu quero te dizer nessa noite: não tem para você, mas para o teu Deus. Se você quer, em nome de Jesus. É sobrenatural. Glória a Deus. Diga: eu até me falei sobre o horário. Diga: eu fico despreocupado com isso. Se você está preocupado com o horário, está no lugar errado. Eu fico olhando e digo: eu passava a noite e me vangloriava quando eu virava a noite, curtindo. E se eu não tiver a mesma paixão para com Deus, eu estou no lugar errado, estou na religião errada. Meu Deus, é para você que Deus tem falar nessa noite. É para você, é para mim. Despreza não, Deus vai fazer no tempo dele. Quando Samuel nasceu, foi pequeno. E ele cresceu na casa do Senhor e virou um grande homem de Deus. Era pequeno, era um pouco. Você fiava um pouco. E ele vai colocar hoje no muito. Amém? Se você crê nisso, essa palavra vem com você. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Ele. Louvado seja o nome dele. Para sempre, de todo o tempo.
todas as coisas. Amém? Coloca como é forma de receber. Senhor, falamos como diz o Salmo, que daremos nós ao Senhor por todos os bens que temos feito. Obrigado pela tua mensagem, Deus, nos nossos corações. Leva-nos a tua paz. Deus, que todo coração creia, Senhor, na tua palavra, e que seja transformado, mude de vida, Pai. Em nome de Jesus, o amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, igreja amada de Jesus. Amém. Vai,